E agora a gente vai ver como é que ficou o resultado de Brasil e Nigéria pelas Olimpíadas. Pode soltar. Tocou pra trás na meia-lua, bateu no gol na trave, no rebote mergulhou! Gol da Nigéria! O Bong, depois que a bola carimbou. Olha, começou perdendo. Infelizmente, né, começou perdendo, mas não vamos contar com o resultado. Perdeu quando podia perder. Agora é só uma preparação, é um amistoso. A Nigéria é a atual campeã da categoria, eles são fortes, né, essa categoria, e a seleção se preparando. Eu vi alguns lances do jogo, né, você viu o gol ali, mas o Brasil jogou muito bem, o Brasil jogou em cima, só logicamente não converteu as oportunidades que teve em gols, mas foi bem. Eu acho que para quem viu o jogo, logicamente, sabe que o Brasil tem time para reverter essa situação. Foi 1-0, né? Lógico que é ruim se começar uma preparação com uma derrota, mas não dá para levar em consideração, já que é uma preparação. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é ex-atleta, você voltaria a jogar com a sua idade atual? Letícia, sinceramente, já me passou pela cabeça. Lógico que hoje eu não teria mais condições, minha idade, peso, tudo. Mas do nível que tá aí, às vezes me passa pela cabeça, tá? Olha, eu apoio sua volta, viu? Inclusive, o ex-jogador Lima, digamos que desaposentou e agora aos 44 anos voltou às atividades. Vamos conferir. Aos 44 anos, Lima desaposenta para reforçar o Fest para a Copa Verde. Francisco Golvinho Lima é um dos amazonenses mais lembrados. Lima fez sua fama por defender o Roma durante 5 anos e agora, aos 44, anuncia sua volta aos gramados por uma grande missão: reforçar de última hora o Fest, que enfrentam Paysandu pela Copa Verde. O volante não liga muito para a idade ou o tempo que passou sem atuar e confia na preparação relâmpago do Fest para o jogo desta semana. Por enquanto, o contrato de Lima é apenas para os 2 jogos da primeira fase da Copa. De acordo com Cláudio Nobre, o vice-presidente do clube, está sendo mesclado o elenco, que tem jogadores muito jovens e querem trazer peças mais experientes. Lima jogou durante 16 anos em times estrangeiros, passou por 6 países. Só na Itália atuou em 5 clubes, entre eles Roma. Você vê, né? 44 anos, era diretor de futebol, parou, já tinha parado, não queria mais saber, né? O estado físico do atleta, logicamente, nessa idade já não vai corresponder. Não adianta querer, às vezes até vai saber jogar, vai aguentar um tempo, mas não tem mais resistência, porque hoje o futebol está muito dinâmico, muito veloz. Hoje é preparo físico, a condição. Mas ele ainda vai dar caldo. Eu acredito que o Lima ainda vai surpreender, porque hoje tem muitos ex-jogadores alguns jogadores que são veteranos, na faixa dos 45, 43, 40. O Marcelinho Paraíba foi um grande exemplo aqui para nós. E fez um baita campeonato, correu mais que muitos aí. Então, se ele tem condição física, se ele tem um biotipo que ajuda, ele vai voltar a jogar e vai fazer a diferença. Essa que é a realidade. Vai fazer a diferença porque a nova geração, infelizmente, não faz a diferença. Essa que é a realidade. E Luiz, a Olimpíada tá dando o que falar, né? Muita gente critica, muita gente elogia e apoia, mas tem uma matéria aí pra gente conferir falando dos prós e os contras dessa Olimpíada. Vamos conferir. Como todos já sabem, o Rio de Janeiro sediará as Olimpíadas, que ocorrerá entre os dias 5 e 21 de agosto de 2016. E as Paralimpíadas serão entre 7 e 18 de setembro. Em 2014, o governo brasileiro prometeu que a Copa do Mundo contribuiria para a geração de renda e emprego, impulsionando os investimentos e a economia do país. Agora, neste ano, em tempos de crise, vem aí as Olimpíadas e o governo terá que gastar cerca de 32 bilhões. Eu falei bilhões e não milhões no evento olímpico. Vamos começar falando do lado positivo e os benefícios que as Olimpíadas trazem para o país. Lembrando que os dados que vou mencionar neste vídeo foram publicados nos principais jornais. O Ministério dos Esportes não comenta sobre o impacto econômico da Olimpíada,
mas ressalta que o evento deixará um legado importante no campo social e esportivo que beneficiará todos os estados da federação, ao contribuir para colocar o Brasil no caminho de se tornar uma potência esportiva. A nota menciona a construção de 12 centros de treinamento de diversas modalidades, 261 centros de iniciação do esporte, 46 pistas oficiais de atletismo e 10 instalações olímpicas no Rio de Janeiro, além da compra de equipamentos de ponta em vários estados. Os investimentos de mais de 4 bilhões na construção e a consolidação de uma rede nacional de treinamento beneficiarão brasileiros em todas as regiões, contribuindo para a formação de novas gerações de atletas. Outro benefício é a despoluição da Baía de Guanabara. Tratamento de até 80% do esgoto despejado na Baía de Guanabara para os Jogos Olímpicos. Agora vamos falar do lado negativo das Olimpíadas, que infelizmente é maior que o lado positivo. O lado negativo das Olimpíadas 2016 são os gastos de verba pública usado para urbanismo da cidade, propaganda, construções, restaurações, transportes, reformas de estádios. Os impostos poderão subir após as Olimpíadas, afinal o governo tem que pagar a conta do que gastou. Há também a preocupação com os desvios de dinheiro que pode acontecer a qualquer momento durante as obras. Gastos com a cerimônia de abertura. São 4 cerimônias, 2 de abertura e 2 de encerramento. Em 2012, em Londres, os organizadores gastaram cerca de 27 milhões de libras para a cerimônia de abertura, o que equivalia na época a 90 milhões de reais. Em tempo de crise, o Brasil terá que fazer uma abertura mais barata que a de Londres. Se o Brasil fizer uma abertura igual à das Olimpíadas de Londres, o valor orçado inicialmente para a abertura seria de 132 milhões. Com uma redução drástica no valor orçado inicialmente, a abertura deve ficar em torno de 9 milhões. Em fevereiro deste ano, o governo federal anunciou publicamente que gastaria cerca de 100 milhões com bolas, redes, obstáculos e barcos. Só a reforma de 6 estações de trem para o Rio 2016 custará cerca de 259 milhões. Também foram divulgados o gasto de 54 milhões para a compra de equipamentos para o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que fará os testes antidoping na Rio 2016. Em 2009, quando o Rio de Janeiro candidatou-se à sede dos Jogos de 2016, estimou-se que o evento custaria 28,8 bilhões. Hoje o valor aumentou e as Olimpíadas de 2016 já custa 42% mais caro do que a Copa do Mundo de 2014. Os Jogos de 2016 custarão pelo menos 38,7 bilhões. Algumas cidades rejeitaram sediar os Jogos Olímpicos. Altos gastos fazem Suécia desistir de candidatura olímpica de 2022. O primeiro-ministro sueco se manifestou contra a iniciativa, dizendo que os gastos para organizar o evento na capital sueca seria provavelmente bem mais alta, considerando-se, por exemplo, os gastos extras que seriam necessários para garantir a segurança dos Jogos. O prejuízo acaba caindo no colo dos contribuintes, observou o primeiro-ministro. Outra cidade que rejeitou os Jogos Olímpicos foi a cidade alemã de Munique. 52% dos moradores decidiram dizer não ao evento. Segundo a imprensa alemã, a rejeição foi motivada pelos custos elevados da organização do evento, além das exigências normalmente feitas pelo Comitê Olímpico Internacional. E falando em Olimpíada, agora a gente vai ver uma matéria sobre as mulheres na Olimpíada e toda a sua garra. Pode soltar. A primeira vez que as mulheres participaram das Olimpíadas foi em Paris, no ano de 1900, na segunda edição dos Jogos. A proporção era de 22 mulheres para 975 homens.
32 anos depois, nos Jogos de Los Angeles, a nadadora brasileira Maria Lenk foi a precursora entre as sul-americanas. Naquela Olimpíada, Maria não conseguiu subir ao pódio, mas sua participação foi memorável. Já na edição de Tóquio, em 1964, Aida dos Santos foi o destaque brasileiro. Atleta do salto em altura, ela foi a única mulher da delegação. Sem apoio, treinador e nem uniforme próprio, Aida terminou em 4º lugar na competição. As medalhas olímpicas para as brasileiras chegaram em 96, em Atlanta, em esportes de dupla ou coletivos. Jaqueline e a parceira Sandra foram o primeiro ouro entre as mulheres do Brasil. Foi muito emocionante, tinha uma série de coisas, inclusive essa, né, de ser uma primeira medalha de ouro olímpica. Mas assim, acima de tudo, é pela competência, né, por um trabalho de equipe memorável, né? Ainda assim, Jaqueline ressalta a falta de dirigentes esportivas no Brasil e a desigualdade de tratamento entre homens e mulheres. Ainda falta caminhar mais, sabe, sobre esse aspecto. Eu lembro que nós jogávamos o circuito brasileiro de voleibol e os homens ganhavam mais que as mulheres. Tivemos que brigar, houve reunião com os dirigentes, até que definitivamente eles deram o mesmo valor da vitória do primeiro lugar. A judoca Kathleen Quadros trouxe a primeira medalha individual feminina para o Brasil em Pequim, 2008. Na mesma Olimpíada, Malha Image faturou o inédito ouro individual do país no salto em distância. Nos Jogos de Londres, em 2012, as brasileiras foram responsáveis por 2 dos 3 ouros do país, com a judoca Sara Menezes e a seleção de vôlei feminino. Para a Olimpíada do Rio, não faltam apostas de pódio entre as mulheres. A participação feminina brasileira nos esportes olímpicos tem crescido bastante, principalmente dos anos 90 para cá. Eu destaco Fabiana Múria no salto com vara, a Rosângela Santos nos 100 metros e 200 metros rasos, na maratona aquática, Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto, uma dupla imbatível que a gente tem. E Anne Marques vai conquistar uma medalha para a gente no pentatlo moderno. Aposto em Caena Kunze e Martina Grael na vela. E no vôlei de praia, vou apostar minha ficha em Larissa e Thalita. Pois as mulheres participam bastante, né? É verdade. Nos tempos modernos, as mulheres são mais atuantes no esporte e com bons resultados. Isso aí, tomara que as nossas brasileiras consigam fazer, né, um bom papel na Olimpíada. Lógico, há potências como os Estados Unidos, a China, que sempre estão ali, né, brigando, a Rússia, enfim. Mas o Brasil agora está numa era, né, de uma crescente e vamos torcer para que as belas mulheres, as nossas meninas, consigam bons resultados na Olimpíada aqui no Brasil. E vão conseguir, né, Luiz? Porque nós mulheres, nós temos uma força, uma graça interior e eu tenho certeza que a gente vai conseguir um bom resultado nessa Olimpíada também. Eu também acho tudo isso. Eu também concordo, meninas, eu concordo com tudo isso. E agora a gente vai para mais um break, mas você não sai daí que a gente já volta.